Olá, irmãs, a paz do Senhor. Domínio próprio trata-se do controle consciente sobre os próprios desejos, impulsos e ações. É a capacidade de manter o autocontrole em situações que possam provocar reações impulsivas ou indesejadas. Ele é essencial para manter comportamentos disciplinados e para resistir às tentações que possam levar a comportamentos prejudiciais. Domínio próprio é uma das atribuições que formam o fruto do Espírito, e ele não se conquista de forma repentina, pois é o resultado de uma caminhada com Cristo. Tem a ver simplesmente com o tempo de caminhada cristã? Não. Tem a ver com a qualidade desse relacionamento com Cristo. Por isso, precisamos pedir ao Espírito Santo que nos permita identificar nossas tendências pecaminosas e corrigi-las a cada dia. Parece óbvio, mas a verdade é que muitas vezes falamos e agimos de forma irresponsável, sem nos comprometermos com as consequências. Vivemos dias difíceis, onde a carne grita em circunstâncias comuns do dia a dia, gerando grandes conflitos familiares, entre os amigos, em locais de trabalho, dentre outros. Movidos pela vida corrida, muitas vezes temos respondido às pessoas e até mesmo agido antes de ouvir o que elas têm a dizer. Tentamos adivinhar intenções na pressa de dar uma resposta, ou por querermos ajudar de imediato e nos precipitamos com as conclusões. Mas nessas horas também são necessárias as revisões a respeito do domínio próprio. Precisamos sim ter o controle da nossa fala e ação, unindo ao bom senso e à sabedoria. Por não sabermos nos dominar, não apenas na fala, mas também nas ações, muitas vezes geramos até uma discussão, quando ela poderia ser evitada se parássemos para ouvirmos mais os outros e pensarmos antes de reagirmos. Quando agimos de forma precipitada, sem pensar, ficamos agitadas, angustiadas e perdemos a paz, que excede a todo o entendimento humano. Em muitos momentos, por não nos dominarmos, culpamos pessoas, apontamos o dedo e julgamos. Descontamos nossas decepções e tristezas em outras pessoas e acabamos ferindo pessoas. Temos contado 1, 2, 3 e respirado fundo antes de falarmos e agirmos? Se essas ações sem domínio próprio têm se tornado uma rotina em nossa vida, precisamos rever nossos conceitos com urgência. Tem uma frase da pastora Thalita Pereira que diz: controle primeiro seus pensamentos e suas palavras. Aí sim, você será capaz de controlar as suas atitudes. A falta de domínio próprio também serve para situações específicas do nosso dia a dia, ainda que não envolvam outras pessoas. Se formos analisar direitinho, muitas vezes negligenciamos o templo do Espírito Santo que habita em nós, ao alimentarmos pecados de estimação e recusarmos a mudança. Não queremos mudar e nos acomodamos justificando ser esse o nosso jeito. Independente de quais sejam os motivos envolvidos em nossos maus hábitos, a decisão sempre será nossa de gerarmos o domínio. Nem sempre será fácil, porque, como foi dito antes, dependemos do Espírito Santo para conduzir os nossos processos de transformação mais profundos, mas eles acontecem. Muitas vezes as nossas ações indicam que precisamos fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Quando andamos muito agitadas, preocupadas, ansiosas, olhando as circunstâncias pelo crivo apenas natural e não espiritual, tendemos a agirmos na carne e não no espírito. Amadas, apesar de sermos falhas,
Temos um Pai perfeito que nos ama e está sempre disposto a nos abraçar. Nos dá a mão e nos ensina o caminho correto para cada área que temos errado. Mas nós precisamos estar disponíveis a ouvir a sua voz, nos corrigindo e nos dando a direção certa. Muitas vezes, dói ouvir que estamos errando, pois queremos acertar sempre, mas a palavra de Deus nos diz que a exortação nos faz crescer. Precisamos nos colocar nesse lugar de dependência do Senhor, pois esse relacionamento nos amplia a visão de mundo e a sensibilidade para ajustarmos onde temos errado, inclusive no que tange ao domínio próprio. Em 1 Coríntios 6,12 diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Governar a si mesmo fala sobre humildade e submissão a Deus. Uma pessoa sem domínio próprio deixa brechas na sua própria defesa. Quando o apóstolo Paulo diz: eu subjugo o meu corpo, ele está dizendo que a carne dele não domina mais, e sim ela será dominada. Gálatas 5:16-18 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o eu, porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Todos os dias, nossa carne milita contra o Espírito. Por isso, a necessidade da prática da leitura da poderosa Palavra de Deus, que nos livra, cura, liberta. A santificação é de dentro para fora e tem a ver com o controle da velha natureza que tem tendência pecaminosa. Domínio próprio não é só enfraquecer a carne, mas é enfraquecer a carne fortalecendo o espírito. Para isso, precisamos desenvolver as disciplinas espirituais de forma particular, que é orar, meditar na palavra e jejuar. Temos pedido ao Espírito Santo que nos direcione em nossos pensamentos, decisões e ações? Então ficamos por aqui com essa pergunta para nos ajudar a pensarmos como temos vivido na prática do fruto do Espírito no que tange ao domínio próprio. Fique com Deus e um grande abraço.